Olá! Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar numa visão de mundo bem complexa. Uma em que as regras que a gente conhece sobre guerra simplesmente não valem. A gente está falando de uma ontologia da resistência. Para começar, vamos pensar num quebra-cabeça. Como é que uma força, que está enfrentando uma tecnologia militar muito, mas muito superior, consegue não só resistir, mas manter uma vontade de lutar que parece que não quebra nunca? A resposta, olha só, está numa diferença fundamental na própria definição do que é ter sucesso. Isso aqui não é só um conflito entre dois exércitos. É um choque entre duas formas completamente diferentes de medir o que é uma vitória. Para a gente conseguir entender essa mentalidade, essa busca pela vitória, até mesmo na derrota, a gente precisa voltar no tempo. Voltar para um evento específico, um momento crucial na história que moldou tudo isso. A gente está falando do ano 680. É aqui, nesse momento, que a psicologia do sacrifício dentro do Islã xiita é definida. Foi nessa batalha que o Imã Hussein, que era neto do profeta, enfrentou um exército gigantesco com só 72 seguidores. Ele escolheu o que seria uma morte certa, num ato que é visto como o sacrifício que salvou a essência do Islã da tirania. E essa crença é tão central que ela transforma qualquer campo de batalha de hoje em dia num espaço sagrado. Basicamente, ela faz com que um soldado de hoje se sinta parte de uma luta cósmica, atemporal, contra a injustiça. Certo. Agora vamos analisar o status metafísico de quem faz esse sacrifício supremo, a figura do mártir, ou, como é chamado, o shahid. A palavra shahid, nesse contexto, significa bem mais do que só mártir. Ela também quer dizer testemunha, ou seja, alguém que testemunha a própria fé através do sacrifício. E a crença é que, por causa disso, o mártir não morre de verdade. E esse trecho do Alcorão é a base para essa ideia de que os mártires continuam presentes, continuam influenciando. Isso cria uma resiliência, sabe, muito profunda. Afinal, como é que se derrota um inimigo que enxerga a morte como o começo da sua maior influência? E é daí que vem aquela convicção fortíssima de que o sangue do mártir sempre, sempre vai superar a espada do opressor. O sacrifício santifica e fortalece a causa, nunca enfraquece. E o mais impressionante é que essa crença tão poderosa não fica só no campo de batalha, não. Ela está, sabe, entrelaçada na estrutura da sociedade. Vamos ver como isso funciona na prática. Ou seja, toda a estrutura social é pensada para encorajar e honrar o sacrifício. Isso acaba removendo as pressões políticas que as perdas humanas geralmente criam em outras nações. É por isso que, nas cidades, as imagens dos mártires não são exibidas com tristeza. Pelo contrário, são pôsteres com cores vivas, com flores, simbolizando a entrada gloriosa deles no paraíso. E isso, claro, prepara psicologicamente a população para aceitar as perdas. Então a grande questão é: como é que toda essa estrutura, essa base espiritual e social, se transforma numa estratégia poderosa na guerra assimétrica dos dias de hoje? Bom, o que acontece é que se cria um ciclo que se alimenta sozinho. Pensa comigo. Um ataque causa baixas. Essas baixas se tornam mártires. O martírio, por sua vez, vira combustível para a propaganda. E essa propaganda radicaliza a próxima geração e fortalece ainda mais a insurgência. É um ciclo. E aí a gente vê um contraste, assim, gritante entre as doutrinas militares. De um lado, tem uma busca por evitar baixas a todo custo, usando a tecnologia. Do outro, o sacrifício é usado ativamente como arma mais potente que existe. E tudo isso nos leva, finalmente, para o coração desse conflito. Um choque entre duas fontes de poder que são fundamentalmente diferentes. Então, o ponto crucial, o que a gente precisa guardar daqui, é essa assimetria fundamental. De um lado, o sucesso é contado em alvos destruídos. Do outro, o sucesso é contado em sacrifícios oferecidos a uma causa maior. Porque, vamos pensar, quando o objetivo de uma cultura não é a sobrevivência física, mas sim uma transcendência histórica e religiosa, destruir a infraestrutura deles não significa derrota. Na verdade, pode até reforçar o propósito ideológico que eles têm. E isso, claro, nos deixa com uma pergunta que fica ecoando, né? Diante de uma vontade de transcender, que não pode ser bombardeada, como é que se define a vitória no mundo de hoje?